porque as mensagens que foram pegas entre os assessores do Moraes são muito sérias. Falando, por exemplo, que o Moraes quer a cabeça ou quer o Eduardo Bolsonaro. Como assim? Por que o juiz está querendo a cabeça de um deputado federal? Por que eles estão tão preocupados em combater a direita e não combater o crime organizado? Não é porque eu não gosto pessoalmente do Alexandre de Moraes, não. Mas achar que a nossa justiça hoje está isenta é sacanagem. O colegiado que está julgando o Bolsonaro e os seus assessores é a Carmen Lúcia, indicado pelo PT. O outro é o Zanin, que é ex-advogado do Lula. O outro é o Dino, que é amigo do Lula desde quando o Dino era adolescente. O outro é quem mais? O Fux, que também foi indicado também pelo PT. E o outro quem que é? O Moraes. Ou seja, falar que isso é um julgamento imparcial é colocar 5 argentinos para julgar o Pelé, ué. Não vai dar certo. Se eu falar agora que eu acho o Lula ladrão, eu devo ser preso por isso, é o governo mais mentiroso, mais bandido que existe. Eu não sei como ainda tem gente que vê que em quase 24 anos aí de Brasil, 17 anos está sendo governado pelo PT, os estados onde eles governam são os estados mais pobres, com menor IDH, mais violentos, e as pessoas continuam votando neles. Ou seja, o errado não está só o Lula, o errado é quem vota nele. Deputado Nicolas Ferreira faz denúncia gravíssima contra ministro do Supremo Tribunal. Mensagens divulgadas de assessores de Moraes revelam um golpe, um plano muito grande contra a direita, e você vai saber isso aqui agora. E ainda, o Nicolas aproveitou para mandar um recado direto para o governo Lula e para o ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda. Você vai ver tudo isso aqui agora, porque as eleições estão chegando e o Nicolas Ferreira falou, inclusive, sobre a possibilidade dele ser governador em Minas Gerais. Preste atenção nessa entrevista que vamos trazer aqui, está quentíssima. Olha só o que ele revelou aqui e trouxe para todo o Brasil, pessoal. Dá um like nesse vídeo. Se você não está inscrito nesse canal, a oportunidade é agora. Se inscreva aqui agora, é totalmente gratuito e você vai ficar muito bem informado. Preste atenção nesse desabafo e nessa denúncia que o deputado Nicolas Ferreira fez ali direto de Minas Gerais. Confira. O nosso maior inimigo hoje do povo, que é o STF. Então, hoje mesmo a gente viu o Alexandre de Moraes decidindo sobre o IOF, sendo que o Congresso decidiu depois da derrubada, depois do veto do presidente Lula, e a gente derrubou porque seria mais um aumento de imposto, e agora o Alexandre de Moraes decide a respeito de algo que é do Congresso. Ou seja, o cara que não recebeu um voto, não é representante do povo, está decidindo as coisas mais importantes para a população brasileira. Então a gente precisa de Senado ano que vem, senadores corajosos, pessoas que têm condição de fazer um embate contra o STF, não por birra política, mas porque, principalmente na figura do ministro Alexandre de Moraes, tem desestabilizado a nossa democracia. Não é possível que as pessoas não estejam vendo isso. E posso falar, as pessoas estão vendo isso. Os caras agora, por exemplo, fizeram uma alteração no artigo 19 do Marco Civil da Internet, que não vai, digamos assim, bater somente em quem é de direita, vai em todo mundo. As plataformas vão ter que fazer censura prévia, porque quem vai limitar o que pode e o que não pode? O que é discurso de ódio e o que não é? Se eu agora falar sobre minha fé, vai ser discurso de ódio, porque o outro ficou ofendido? Se eu falar agora que eu acho o Lula ladrão, eu devo ser preso por isso? Se um esquerdista falar que o Bolsonaro é genocida, ele tem que ser preso por isso? Então, assim, pelo que eu vi até hoje, só deputado de direita está sendo caçado. Só internet, contas sociais de pessoas conservadoras estão sendo derrubadas. Agora, eles podem fazer o que quiser. Pode jogar a bola com a cabeça do Bolsonaro, arrancada. Pode fazer encenação matando o Bolsonaro. Pode pegar a minha imagem e queimar, como foi feito aqui em Belo Horizonte. Pode fazer ameaça de morte. Pode fazer tudo. Pode xingar pastor, pode xingar padre. Aí é liberdade. Agora, quando a gente também quer usufruir dessa mesma liberdade, aí não pode. Então, por isso que muitas vezes eu jogo o jogo, conforme eles fazem. Ah, Nicolas, por que você processou o cara? Uai, porque se eu não processar, só eu que sou processado. Então vamos jogar o jogo de acordo com as regras, né? Se eles fogem das regras, a gente também foge. Ou seja, o que a gente quer é fazer com que a gente tenha liberdade, principalmente na internet. Se não fosse a internet, as pessoas não saberiam sobre o escândalo do INSS. Se não fosse a internet, não saberiam sobre a lupa que iriam colocar no Pix, que foi o meu vídeo que bateu milhões. Eles falaram que o Mark Zuckerberg, o Trump, até o Elon Musk me ajudou. E agora estão, assim, afoitos, porque as eleições estão chegando e eles sabem que a gente, com a força que a gente tem na rede social e a credibilidade que a gente tem junto ao povo, a gente vai, enfim, dar um banho neles aí nas eleições. Porque as mensagens que foram pegas entre os assessores do Moraes são muito sérias. Falando, por exemplo, que o Moraes quer a cabeça ou quer o Eduardo Bolsonaro. Como assim?
Por que um juiz está querendo a cabeça de um deputado federal? Por que eles estão tão preocupados em combater a direita e não combater o crime organizado? Eu não vi nenhuma troca de mensagens dos assessores do Moraes falando assim, ó, pessoal, Comando Vermelho e PCC estão destruindo o Brasil. O que nós vamos fazer a respeito disso? Não. Só tem ali mensagens de seja criativo, né, inove ali nos processos. Então, assim, mais uma vez, eu quero deixar isso aqui claro, e eu sei que as pessoas acreditam nisso, de que não é por uma birra política, não é porque eu não gosto pessoalmente do Alexandre de Moraes, não. Mas achar que a nossa justiça hoje está isenta é sacanagem. O colegiado que está julgando o Bolsonaro e os seus assessores é a Carmen Lúcia, indicado pelo PT. O outro é o Zanin, que é ex-advogado do Lula. O outro é o Dino, que é amigo do Lula desde quando o Dino era adolescente. O outro quem mais? O Fux, que também foi indicado também pelo PT. E o outro quem que é? O Moraes. Ou seja, falar que isso é um julgamento imparcial é colocar 5 argentinos para julgar o Pelé, ué. Não vai dar certo. Então a gente precisa abrir os olhos quanto a isso, pessoas têm olhado, não é à toa que a reprovação dele está gigantesca, e é por isso que eles falam que tem que regular as redes sociais aí. Mas eu estou preparando algo aí, isso não vai ficar dessa forma, não. Você não gostou da escolha do Curupira como mascote lá da COP30? Ó, é óbvio que eu sei a história do Curupira, né, pô? Que é um cara, né, que defende a floresta e tudo. Só que eu fiz uma alusão, só que esquerdista, os dois neurônios dele não batem para poder entender, né? Eu falei, olha, é o retrato do Brasil e das nossas florestas, né? Anda para trás e tá pegando fogo. Porque é engraçado, os caras estão fazendo um evento que, primeiro, tá rasgando a floresta amazônica para fazer uma estrada para poder chegar no evento para defesa ambiental. Só, se eu não me engano, de Itaipu, são alguns bilhões aí, 1 ponto alguma coisa bilhões de reais. Me fala, o estado do Pará, como que é o IDH de lá? É bom? Saneamento básico do Pará tá bacana? Segurança tá legal? Agora, os caras me gastam aí, sei lá, se é 6, 7 bilhões de reais para promover um evento ambiental, quando o estado não tem segurança, não tem saneamento básico, desculpa que a palavra, mas a pessoa não tem aonde defecar, pô. Eles realmente estão, um governo que está preocupado com o povo? Isso não existe. Agora, eles se preocupam mais comigo, falando aí que o Brasil está andando para trás e está pegando fogo que nem um Curupira, do que resolver os problemas do nosso país. Do tanto que agora o presidente do INSS falou, não, estou preocupado com o Nicolas ser relator do INSS, que a gente não quer desinformação. Peraí, quem faz desinformação? Porque o meu vídeo do Pix falaram que era fake news, falaram que ia me processar. Estou esperando até agora. Por que recuaram da decisão do Pix se era fake news? Por que não fez? Por que não foi lá e botou a lupa na conta de todo mundo para poder cobrar em cima ali de pessoas acima de 5 mil? Ou seja, é o governo mais mentiroso, mais bandido que existe. Eu não sei como ainda tem gente que vê que em quase 24 anos aí de Brasil, 17 anos está sendo governado pelo PT, os estados onde eles governam são os estados mais pobres, com menor IDH, mais violentos, e as pessoas continuam votando neles. Ou seja, o errado não está só o Lula, o errado é quem vota nele. O senhor falou sobre ontem estar em Montes Claros e o senhor encontrou com o vice-governador Simões. Como é que você está enxergando essa questão do governo de Minas no ano que vem, já que a gente tem o Simões falando que quer ser candidato, o Cleitinho também não abriu mão da candidatura e você também é cogitado para disputar o governo no ano que vem. Como é que está esse diálogo para uma direita em 2026 aqui em Minas? Olha, são muitas conversas, de fato não há absolutamente nada fechado. Existem diversas pesquisas, por exemplo, me colocam também aí na frente com uma boa porcentagem de voto, e agradeço aos mineiros por essa confiança, a credibilidade do nosso trabalho. Eu acredito que o que a gente só não pode deixar é Minas Gerais na mão do PT, e nem nenhum outro também que vai com uma caricatura de PT. O presidente Lula veio até aqui em Minas Gerais dar diversas indiretas para mim e para o Cleitinho, falando aí sobre rede social, sendo que, na verdade, isso daqui, ó, celular é a maior ameaça para esse governo, né? Que se preocupa mais em ficar postando vídeos e fazer uma guerra virtual do que, de fato, olhar para os problemas reais que nós estamos enfrentando hoje. Então, eu acho que a definição ainda vai acontecer. Existem diversos fatores que eu coloco na balança. Eu, sendo governador, eu perco, por exemplo, a minha imunidade parlamentar. E se com imunidade parlamentar eu já estou sendo perseguido, imagina sem, né? Ou seja, são vários fatores que a gente precisa colocar na balança para poder tomar essa decisão, mas o foco a gente não pode deixar esse estado na mão do PT, mais uma vez, de forma alguma. E com a candidatura, uma composição? Não, eu acho que vai ocorrer a composição, tá? Porque Minas Gerais é um estado estratégico,
Ele é um estado onde o Lula ganhou aqui nas últimas eleições, mas não tenho dúvidas que isso tem mudado. Tenho visitado o norte de Minas, tenho visitado Minas Gerais, e não é à toa que a desaprovação do Lula bateu o recorde histórico, né? Ou seja, é um estado que, obviamente, o PT deseja para um projeto de poder, mas o que a gente precisa aqui não é mais, sabe, não é mais esquerda, pelo contrário. A gente precisa de pessoas que vão colocar o estado para frente, que vão olhar para os problemas reais que tem aqui em Minas Gerais, que também tem em todos os outros estados, mas Minas Gerais é, como eles dizem, né, o retrato do Brasil. Então que a gente consiga solucionar isso, tendo uma união que seja bom para todos. Deputado, o senador Cleitinho ele acabou não participando do evento do PL aquele dia. Existe algum motivo? Existe alguma tendência mais aí do PL estar querendo fechar com o Simões do que o Cleitinho? Como que está essa situação? Não, não tem isso de ele não foi, então por isso que ele está de lado ou colocado em escanteio. Não tem isso. Eu acho que muitas das vezes, eu sei que vocês são mídia, mas quero falar de uma maneira generalizada, né? Ontem, por exemplo, eu encontrei o Matheus Simões de forma esporádica, não foi combinado, porque era aniversário de Montes Claros. Agora, se eu vou, aí sai a manchete, Nicolas encontra com o vice-governador. Aí se eu não vou, Nicolas fura almoço com o vice-governador. Ou seja, a gente sabe qualquer coisa que a gente vai fazer, as pessoas vão interpretar da maneira, muitas vezes, que elas desejam. O Cleitinho é um senador, né, atuante, que tenho conversado com ele também sabe de várias coisas, né, precisam ser melhoradas, assim como eu também, assim como todo mundo, mas eu não tenho dúvidas que a gente, enfim, vai conversar, chegar a um consenso, porque, mais uma vez, nós temos todos um inimigo em comum. O PL, obviamente, é o maior partido em representatividade no Congresso, tem uma força muito grande e, óbvio, tudo isso também passa por decisões acima até mesmo de mim, que é pela palavra do presidente Bolsonaro, que é a palavra do presidente do PL, o presidente Valdemar, e obviamente são diversas conjecturas, porque ano que vem também são eleições presidenciais, então é um jogo de tabuleiro bem difícil, mas mais uma vez, o foco é não deixar esse estado cair na mão do PT mais uma vez. Deputado, a gente tem visto, né, muitas pessoas tentando pleitear uma vaga no Senado por Minas no ano que vem. Inclusive o conhecido Superman da Jovem Pan, que a gente vê que está meio que causando uma divisão dentro do partido diretório aqui em Minas. O que o senhor acha disso? Eu acho que todo mundo tem a possibilidade de se candidatar a qualquer coisa que ela quiser. Se cumprir os requisitos, ter a idade, a capacidade para isso, não vejo nenhum problema. Eu acho que a eleição e o eleitorado ele é soberano. As pessoas podem ter outras opções, né? Imagina você chegar numa praça de alimentação e ter só o McDonald's. Poxa, é bom ter outras variedades também. Então, eu vejo vários players aí, né, para Senado. Eu acho que está, digamos assim, é uma corrida que envolve muitas coisas, capacidade, popularidade, conseguir fazer um trabalho que já está muito próximo das eleições. Então são todos esses fatores. Agora, mais uma vez, isso não passa, né, diretamente somente por mim, há todo um cenário político que tem que ser olhado e para mim que seja escolhido o candidato que seja o melhor para Minas Gerais. E olha só, agora nós vamos mostrar aqui uma entrevista do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também conhecido como Taxade, porque o ministro Alexandre de Moraes revogou ali a decisão do Congresso, mais uma vez, né? Fazendo ali um conflito entre o Congresso, o Judiciário e o Executivo. E aí ele anulou tanto a decisão do governo quanto a decisão do Congresso e convocou uma conciliação. Você vai entender tudo isso aqui agora. Qual que é o golpe dessa vez? Vamos ver aqui agora, vai mostrar ali o pessoal da CNN, vai mostrar o que falou o ministro Taxade sobre essa decisão do Moraes, que vai afetar você e vai afetar a mim também. Confira. É equilibrar as contas públicas com justiça social. Ninguém quer fazer recair sobre o ombro do trabalhador o ajuste fiscal necessário que está sendo patrocinado. E o que nós vamos levar ao Supremo é o plano que está em curso com os resultados conhecidos. Bolsa batendo recorde, dólar estável há 3 anos estável, inflação em queda. Ou seja, nós temos que preservar esse ambiente econômico da melhor maneira possível, fazendo os ajustes necessários, não recair sobre quem mais precisa, não recair em cima de quem paga imposto, não recair em cima de quem trabalha 6x1, né? Fazer recair sobre aquela parcela da sociedade que escapa, né, do sistema tributário, que encontra um caminho, um desvio para escapar do sistema tributário.
E o que nós estamos fazendo há 3 anos é fechando as portas da evasão, da elisão, da sonegação, né, para que todos colaborem com o saneamento das contas públicas. O senhor acha que chegar a uma consolidação, um bom termo, o clima está melhorando para isso? Eu estou citando exemplos de suposta tensão que resultaram em arranjos institucionais proveitosos para o país. Coisas que vão melhorar o ambiente democrático no país. Né? Então, a decisão do ministro Alexandre, ela busca esse caminho, né, de mostrar até que ponto cada poder pode ir, delimitando constitucionalmente qual é o papel de cada poder. Isso é ótimo para o país. É positiva essa decisão do ministro Alexandre? Eu citei 3 decisões importantes. Eu não queria me ater a uma, porque eu penso que o Supremo, há 3 anos, vem tentando recuperar as instituições na forma da Constituição. A democracia, o plebiscito de 93, tudo isso está sendo revisitado pelo Supremo para que cada poder tenha sua competência plenamente estabelecida. Ministro, há uma crise entre os poderes, como chegaram a falar alguns dias atrás? Eu estou falando exatamente o contrário disso. Eu estou dizendo que essas provocações que estão sendo feitas, as três decisões até aqui tomadas, vão no sentido do fortalecimento, né, dos poderes da República e da delimitação da competência e prerrogativa de cada um. Então eu não posso ver com maus olhos isso, eu vejo com bons olhos. Vai chegar um bom termo, a reunião do dia 15. Conciliação é possível. Eu acredito que, eu vou repetir, que a decisão é no sentido de delimitar as competências com mais clareza. Quanto mais clareza nós tivermos sobre as competências constitucionais de cada poder, mais tranquilamente um presidente vai poder governar, obviamente que subordinado às leis do país. As competências ficaram claras nessa audiência de conciliação? É possível? Eu penso que ficarão. Pela liminar, a condução da liminar indica um caminho que nós temos que aproveitar como muito proveitoso, porque isso não vai implicar apenas uma decisão sobre o governo atual. Quer dizer, quem quer que pretenda presidir o país um dia, daqui 2, daqui 4, daqui 6, daqui 8 anos, vai saber que essa decisão vai afetar os poderes da República, vai consolidar um entendimento sobre isso. Então não é uma coisa que vai prejudicar ou ajudar este governo, é uma coisa que pode prejudicar ou ajudar o país. Mas então, que pode mudar. Bom, Pretende como uma arrecadação. Não entendi, meu Mas, querido. ministro, por exemplo, o decreto continua valendo, continua a suspensa do aumento do IOF, né? Isso não é ruim para as contas públicas, porque o senhor estava defendendo... Mas o que a liminar deixa claro, e nós vamos responder a liminar, é que você, quando combate a sonegação, é óbvio que você tem um impacto na arrecadação. Todo combate à sonegação tem impacto arrecadatório. Agora, o que nós vamos demonstrar é que não houve um aumento linear do IOF. Nós corrigimos o que nos parecia equivocado do ponto de vista de sonegação. Então, as pessoas que estavam usando as operações financeiras de maneira indevida foram bloqueadas pelo decreto. Isso tem finalidade regulatória com repercussão arrecadatória, como todo combate à sonegação. Toda vez que você combater sonegação, você vai ter uma consequência arrecadatória, mas você vai deixar de combater a sonegação por causa disso? São pessoas que deveriam estar pagando e não estão. É diferente de você aumentar a alíquota de quem está pagando. Não é isso que aconteceu e é isso que nós vamos levar à consideração. Então, o governo não extrapolou o poder regulatório do IOF no não, se eu entendesse o decreto do presidente como irregular, eu não teria proposto. O que a Fazenda fez foi inibir a sonegação de impostos. Aliás, desde o começo nós temos feito isso, com as bets, com os fundos fechados, com os fundos offshore, com os jabutis da subvenção de custeio, com vários problemas, nós estamos inibindo a sonegação. É assim que nós estamos corrigindo as contas públicas. Nós estamos hoje perdendo, né, legalmente e ilegalmente, nós estamos perdendo 800 bilhões de reais de arrecadação para pessoas que às vezes têm legitimidade numa lei que foi aprovada, mas às vezes estão usando de artifícios para não pagar tributo. O papel da Fazenda é dizer não, por esse caminho você não pode sair.
Né? E se até É o exatamente o que nós estamos dia, propondo. se até o dia 15 não houver Pois é, pessoal, nós estamos diante de algo no Brasil histórico e inédito, onde o judiciário é que manda e desmanda. Isso é um absurdo. Inclusive, o próprio Moraes, né, deu uma entrevista ali direto de Portugal, quando ele estava saindo ali do evento do Gilmar Mendes, né? E aí ele falou que no século XIX quem mandava era o presidencialismo, no século XX quem mandava era o Congresso, né, era o parlamento ali do Brasil, e agora quem manda no século XXI é o judiciário. Você concorda com isso? Você acha que isso está certo? Coloca aqui nos comentários. Quem governa esse país? Supremo é quem? É o Supremo Tribunal Federal? Supremo é o Executivo com o presidente? Ou Supremo é o Congresso? Ou então, de tudo isso, Supremo é o povo? O que você acha? Quero que você coloque aqui nos comentários, porque as coisas estão muito invertidas no país. É como eu tenho falado aqui, pessoal. Hoje as coisas estão tão estranhas que daqui a pouco você vai sair na rua, você vai ver o poste fazendo xixi no cachorro, porque as coisas estão trocadas. Olha só, nós nunca vimos o judiciário tão ativo como tem acontecido hoje. Será que é porque Lula e Dilma indicaram 9 ministros? Na verdade foram 8, né? Teve um que foi o Michel Temer. Será que foi por causa disso que eles indicaram a maioria do Supremo Tribunal e por isso eles estão tão ativos? Na verdade, o Lula governa com 2 pernas, pessoal, com 2 pernas, com a perna do Executivo e do Judiciário. É uma pena que a direita demorou muito para entender que, na verdade, quem governa esse país não é o Executivo. Muitas das vezes é o Judiciário ou às vezes até o Congresso. E aí o Jair Bolsonaro indicou 2 ministros, sendo que um deles, né, está sumido. Nós não ouvimos falar sobre o Cássio Nunes. Porém, o André Mendonça está ali fazendo o seu papel. Agora, quem tem as cartas do jogo é que domina o jogo e o tabuleiro e tudo. E hoje quem tem as cartas é o Lula com o judiciário. Por isso que ele manda e desmanda, né? Falou que ia recorrer ao judiciário se caso o Congresso não aprovasse o IOF. E dito e feito, tá aí, agora o Moraes bateu o martelo. Pessoal, coloque aqui nos comentários a sua indignação sobre essa situação. Nós estamos sendo feitos de palhaço nesse país. Você não acha isso? Eu quero te convidar também para se inscrever nesse canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, venha fazer parte aqui, se inscreva, porque aí você vai ver outras matérias como essa, tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Pega o link desse vídeo, manda no grupo da família, no grupo do WhatsApp. Nos ajude aí, pessoal. Vamos compartilhar para todo mundo saber da verdade que o Nicolas Ferreira trouxe aqui e que nós estamos trazendo todos os dias, tá bom? Vamos ficando por aqui. Dá um like nesse vídeo e até a próxima.